Vivemos tempos em que a família tem sido constantemente atacada, muitas vezes de forma silenciosa. São brigas sem sentido, frieza entre os casais, filhos distantes, influenciados por tudo, menos pela fé. E quando percebemos, os laços vão se afrouxando, os corações se ferem, e a casa que era para ser refúgio se torna campo de guerra. Mas hoje, te faço um convite de alma. Entregue sua família aos cuidados de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, porque ninguém melhor do que uma mãe entende as dores de outra mãe. Ninguém melhor do que Maria para acolher o clamor de um coração desesperado por proteção, paz e unidade dentro do lar. Quantas vezes você já sentiu medo de perder quem ama? Quantas noites você orou baixinho, pedindo a Deus para proteger seus filhos? Quantas vezes seu coração se angustiou por ver que as coisas em casa não vão bem? Saiba que você não está sozinho. E saiba mais ainda. Maria, como mãe de Jesus e nossa mãe espiritual, se comove com cada lágrima que cai por causa da sua família. Ela vê, ela sente, ela age. E quando ela intercede, o céu inteiro se move a favor da sua casa. Nossa Senhora Desatadora dos Nós não veio apenas para desatar problemas pessoais. Ela veio também para restaurar lares, para desfazer nós que os anos apertaram, para curar feridas de palavras ditas no calor do momento, para proteger os filhos das más companhias, dos vícios, da rebeldia, da frieza espiritual, para envolver a todos com um manto de amor, proteção e unidade. Hoje, vamos entregar aos pés dela todos os nomes da nossa família. Vamos citar, mentalizar ou até mesmo escrever, nome por nome, cada pessoa do nosso lar. Vamos clamar pela proteção divina sobre cada passo que eles derem, sobre cada pensamento, sobre cada escolha. Porque quando Maria entra em uma casa, o inimigo bate em retirada. Quando ela estende seu manto, nada e ninguém pode tocar aqueles que estão cobertos por sua intercessão. Prepare o seu coração. A partir do próximo ponto, vamos entrar juntos em uma poderosa oração. Não apenas uma oração falada, mas vivida. Uma entrega de verdade. Porque quem coloca a família nas mãos de Maria pode descansar. Ela cuida, ela luta, ela protege, sempre. Mãe querida, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, hoje eu venho diante da tua presença com o coração aberto, com os olhos cheios de fé e com a alma cansada de lutar sozinha pelas pessoas que eu amo. Hoje, Mãe, eu dobro os joelhos espiritualmente diante de ti e coloco nas tuas mãos o maior tesouro que tenho nesta vida, a minha família. Cuida do meu lar, Mãe. Protege as paredes da minha casa de todo o mal. Que nenhum espírito de divisão, brigas ou frieza espiritual encontre lugar aqui. Que cada cômodo seja tocado pelo teu manto de paz. Que os sorrisos voltem, que a comunhão cresça, que o respeito seja restaurado. Que a tua presença, Maria, seja sentida no ambiente e que ao entrar aqui, qualquer pessoa perceba: essa casa é protegida pelo céu. E eu te peço com toda a humildade do meu ser, com a dor que só uma mãe ou pai sente: cuida dos meus filhos. Onde eu não posso ir, vai tu, Maria. Quando eu não posso proteger, protege tu. Quando eu não puder falar, fala tu ao coração deles. Livra os meus filhos das más influências, das amizades que afastam da luz, dos caminhos perigosos, das escolhas sem direção. Livra-os da ansiedade que adoece, da tristeza que paralisa, da mentira que seduz. Guarda os pensamentos deles, protege a mente deles. Coloca anjos em volta dos passos deles, e se algum dia eles se afastarem do caminho, que seja o teu amor a trazê-los de volta. Tu, que és mãe do Cristo e mãe da humanidade, sabe como é amar sem medidas. Sabe o que é sofrer ao ver um filho doente, ferido, rejeitado. Por isso, Nossa Senhora, eu confio a ti meus filhos, de sangue, de coração, os filhos do ventre ou os filhos espirituais. Cuida deles para mim. Forma neles um caráter forte, uma fé firme, uma alma leve. Desata, Mãe,
todos os nós invisíveis que têm amarrado minha família. Nós de mágoas, de vícios, de palavras ditas no passado. Nós de frieza conjugal, de silêncio entre irmãos, de distância emocional. Desata tudo, Maria. Vai passando com teu manto em cada canto da nossa história. E quando as tempestades vierem, porque elas vêm, que a minha casa permaneça firme, não por mim, mas por estar alicerçada no teu amor de mãe. Mãe Santíssima, Nossa Senhora desatadora dos nós, hoje clamo com toda a força do meu coração. Livra a minha família dos perigos visíveis e invisíveis. Aqueles que eu consigo enxergar e também aqueles que estão escondidos, disfarçados, rondando em silêncio, esperando um descuido para entrar. Quantos perigos, Maria! Vivemos dias difíceis. O mal não se apresenta mais com cara feia. Muitas vezes ele vem camuflado de boas intenções, disfarçado de novidade, escondido em telas, em palavras bonitas, em conselhos que parecem certos, mas desviam do teu filho. Por isso te peço, sê vigilante por nós, Mãe. Guarda a nossa porta, protege nossos pensamentos, fecha os ouvidos da nossa casa para as mentiras do inimigo. Livra-nos da violência que cresce nas ruas, dos acidentes que o inimigo trama, das doenças que ameaçam, dos laços de maldição que tentam se repetir de geração em geração. Se existe algum peso herdado, Maria, corta agora. Se há alguma brecha aberta, fecha agora com teu manto. Se alguma energia negativa, olho invejoso ou praga lançada tentou tocar a minha casa, queime com o fogo do céu, com a autoridade da Mãe que pisa na cabeça da serpente. E eu te peço por cada um aqui da minha casa, mesmo aquele que não acredita, mesmo aquele que se afastou da fé, cobre com teu manto. Tu sabes, Mãe, quantas vezes alguém que vive conosco está sofrendo em silêncio, sorrindo por fora, mas com o coração gritando. Tu conheces as lágrimas que são enxugadas no travesseiro, os medos que ninguém confessa, os ataques espirituais que parecem normais, mas não são. Protege-nos do que é espiritual, do que é emocional, do que é físico. Que nenhum mal entre pela televisão, pelas conversas, pelos pensamentos. Que cada decisão seja guiada por Deus. Que cada palavra dita dentro de casa seja temperada pelo Espírito. Que os filhos respeitem os pais. Que os casais se amem de verdade. Que irmãos se abracem novamente. Que ninguém durma chorando sozinho por aqui. Mãe, se existe alguma seta do inimigo voando em direção à minha família, que caia por terra agora. Se há planos malignos de divisão, de traição, de tristeza, que sejam frustrados agora pela tua intercessão. Tu és nossa muralha, nossa intercessora, nossa segurança. E por isso, Nossa Senhora, coloco tudo sob tua guarda. Meu lar, meu sangue, minha herança, meus filhos, meus sonhos. Desata esse nó do medo. Desata o nó do perigo. Desata o nó da insegurança. Que a paz volte a reinar onde o caos tentou dominar. E que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Mãe querida, Mãe do céu, Nossa Senhora desatadora dos nós. Hoje me coloco mais uma vez diante do teu amor materno para implorar que sela a minha casa com teu manto sagrado. Não apenas as paredes que nos cercam, mas os corações que aqui vivem, os pensamentos que aqui circulam, os sentimentos que às vezes se perdem dentro de nós. Sela, Maria, cada cômodo, cada entrada, cada canto da nossa casa, que nenhum espírito de confusão encontre abrigo, que nenhuma palavra de maldição prospere. Que toda raiz de discórdia, toda sombra de ciúme, toda energia negativa, toda inveja que tentou se infiltrar, seja agora cancelada pelo teu poder maternal, Mãe que intercede sem cessar. Te peço com toda a minha alma, sela a mente dos meus filhos, para que eles saibam discernir o certo do errado, mesmo quando o mundo inteiro disser o contrário. Sela os olhos deles, para que não se encantem com aquilo que destrói aos poucos. Sela os ouvidos deles, para que não sejam iludidos por vozes vazias, por conselhos que afastam da luz. Sela o coração dos meus filhos, Mãe, para que eles saibam amar sem se perder, confiar sem se machucar,
crescer sem se esquecer de Deus. Sela também, Mãe, os pais desta casa. Se houver cansaço, renova. Se houver conflito, traz reconciliação. Se houver silêncio doloroso, quebra com o som do teu amor. Ajuda-nos a conversar de novo, a compreender um ao outro, a lembrar que somos uma equipe e que quando nos unimos, o inimigo não encontra brecha para entrar. Te peço também, Senhora, sela nossas finanças, que nunca falte o necessário, que haja sabedoria para administrar e que cada centavo que entre nesta casa seja multiplicado e abençoado. Se algum nó financeiro tenta nos prender, desata agora com tuas mãos suaves e firmes. Sela as nossas emoções, Mãe. Não deixa que traumas do passado se repitam. Cura as palavras que marcaram a infância dos nossos filhos. Cura as mágoas entre os irmãos. Cura as feridas que os pais carregam e que, sem querer, repassam. Derrama um bálsamo de cura, um óleo de paz sobre esta casa. E, acima de tudo, sela a nossa fé. Que o teu Filho, Jesus, seja o centro de tudo. Que a palavra de Deus seja viva aqui dentro. Que a oração seja nosso escudo. Que o teu nome, Maria, seja sempre lembrado, invocado e honrado como a mãe que não abandona, que intercede, que ama sem medida. Te peço, Mãe, sela esta casa com a tua presença e transforma este lar num pedacinho do céu. Nossa Senhora, desatadora dos nós, Mãe que tudo vê e tudo sente, hoje clamo com o coração quebrantado. Protege os meus filhos do mundo e do invisível. Porque, Mãe, nem tudo o que ameaça é visível aos olhos. Muitas vezes, o que tenta nos destruir vem em silêncio, sem forma, sem cor, mas com força. O mundo está cheio de armadilhas, Maria. Cheio de caminhos bonitos por fora, mas perigosos por dentro. Cheio de convites que parecem inofensivos, mas afastam nossos filhos de Deus. Há palavras que ferem, há amizades que desviam, há influências que corrompem, há conteúdos que escravizam a mente e o coração. E como mãe, como pai, como alguém que ama esses filhos, mesmo que não sejam meus de sangue, mas fazem parte da minha casa ou da minha missão, eu me coloco agora diante de ti e clamo. Protege-os, Mãe. Protege na escola, protege nas redes sociais, protege nos pensamentos quando eles estão sozinhos, protege dos abusos emocionais, das comparações destrutivas, dos sentimentos de rejeição, dos rótulos que tentam colar neles. Protege do bullying, da ansiedade, da depressão, das drogas, das más companhias, das escolhas impensadas. Mãe, tu sabes o que é perder o filho por um tempo, quando Jesus se afastou aos 12 anos. Tu compreendes a dor de uma mãe aflita, a inquietação de um coração que só deseja que o filho esteja bem. Então olha para mim hoje, Maria, e entende o que digo mesmo quando minhas palavras falham. Porque às vezes o medo é tão grande que a gente não consegue nem rezar direito. Por isso, eu só peço. Intercede. Intercede por cada filho dessa casa, por cada criança, cada adolescente, cada jovem. Coloca teu manto sobre eles quando saírem. Acompanha-os até quando não sabem que precisam de proteção. Sussurra conselhos em seus ouvidos quando ninguém mais estiver por perto. Fecha os caminhos do mal e abre as portas da tua graça. Livra-os dos ataques espirituais, das maldições hereditárias, das palavras negativas lançadas contra eles. Desfaz agora, Mãe, qualquer nó espiritual que esteja impedindo seus caminhos, seus estudos, sua saúde, seu futuro. E mesmo quando eles se afastarem de mim, ou até de Deus, não os percas de vista, Maria. Caminha com eles. Se caírem, levanta. Se perderem, guia de volta. E se o mundo tentar convencê-los de que podem viver sem Deus, mostra a eles, Mãe, com tua doçura, que o amor do céu é o único que nunca abandona. Entrega-os todos, Maria, ao teu Filho Jesus, porque nele está a salvação. Nele está o futuro seguro. E contigo, Mãe, os meus filhos não estarão sozinhos, nem um só dia. Amém. Mãe Santíssima, Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento de entrega profunda, venho diante de ti para clamar com todo o meu coração. Desata os nós espirituais que cercam a minha família.
Aqueles nós invisíveis, silenciosos, mas que sufocam a harmonia, roubam a paz e afastam os nossos do propósito divino. Quantas vezes, Maria, as brigas sem motivo aumentam? Quantas vezes palavras pesadas são ditas, e mesmo depois do perdão, algo ainda pesa no ar? Quantas vezes sentimos que algo está errado, mesmo quando tudo parece bem do lado de fora? Esses são os nós espirituais, Mãe. Nós que vão se formando devagar, com mágoas não curadas, com invejas que nos cercam, com pactos espirituais que foram feitos em gerações passadas e ainda têm influência sobre os nossos. Hoje, Mãe, eu me coloco na brecha por minha família. Eu me levanto espiritualmente para dizer: basta. Basta de heranças negativas, basta de padrões repetitivos de fracasso, de divisão, de doença, de vícios, de traições, de miséria. Basta. Nossa família é de Deus. Nossa casa pertence ao céu. E com a tua intercessão, Maria, cremos que os laços do mal estão sendo cortados agora. Desata, Mãe, os nós da frieza entre pais e filhos. Desata os nós da incompreensão entre irmãos. Desata os nós do orgulho, da falta de perdão, das feridas guardadas por tantos anos. Quantas famílias vivem juntas, mas separadas em sentimentos, Maria? Quantos moram sob o mesmo teto, mas não dividem mais a alma, a alegria, a oração? Por isso imploramos: restaura o que está quebrado. Restaura o que se perdeu. Entra com teu espírito de reconciliação em cada cômodo da nossa casa. Passa nos quartos onde há silêncio e solidão. Passa na cozinha, onde já não se partilha mais o pão com amor. Passa na sala, onde a televisão fala mais do que as vozes da família. E que, a partir de agora, o teu espírito habite com liberdade em nosso lar. Que cada canto da nossa casa seja purificado. Que todo objeto, toda energia, toda presença maligna ou negativa seja repreendida e expulsa em nome de Jesus. Que o teu manto cubra a nossa casa, cada parede, cada porta e janela. Que nenhum mal entre, que nenhuma maldição permaneça, que nenhum espírito que não vem de Deus tenha autoridade neste lar. E por fim, Maria, pedimos: ensina-nos a viver em união. Que a nossa família seja conhecida não pela aparência, mas pela presença de Deus. Que nossos filhos cresçam vendo pais que oram, que amam, que se perdoam. E que a nossa casa seja um reflexo da tua casa, onde Jesus sempre está no centro. Mãe querida, Nossa Senhora desatadora dos nós, neste momento final da nossa oração, nos ajoelhamos espiritualmente diante de ti, pedindo com toda humildade e esperança: cobre nossa família com teu manto protetor. Que esse manto sagrado, tecido com amor, fé e misericórdia, nos envolva por inteiro, protegendo cada filho, cada pai, cada mãe, cada lar. Te entregamos, Mãe, todas as situações que não sabemos como resolver. Aquelas dores que escondemos até de nós mesmos. As batalhas internas que nossos filhos enfrentam e não têm coragem de contar. As feridas emocionais que nossos entes queridos carregam no silêncio. Os medos, as inseguranças, as tentações. Maria, envolve cada um de nós com teu carinho de mãe. Confiamos que, com teu amor, todo laço do inimigo é quebrado. Onde havia inveja, haverá proteção. Onde havia discórdia, haverá paz. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia desunião, haverá reconciliação. Porque quando o teu manto toca um lar, Maria, ele nunca mais é o mesmo. Por isso te pedimos hoje com fé: permanece conosco. Caminha conosco. Não nos deixe cair. Ensina-nos a sermos uma família que ora unida, que resiste ao mal com fé, que não se rende ao caos, que perdoa com humildade e ama com profundidade. Ensina-nos a educar com ternura, a corrigir com sabedoria, a proteger com vigilância espiritual. Que teu manto, Mãe, nos cubra ao sair de casa, ao trabalhar, ao estudar, ao dormir. Que ele nos defenda dos perigos visíveis e invisíveis, das palavras de maldição, das armadilhas espirituais, da inveja, da negatividade,
das tentações do mundo. E que nenhum mal tenha poder onde o teu nome é invocado com fé. E agora, para todos os filhos e filhas que oraram conosco até aqui, eu faço um apelo de fé e amor. Se essa oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Maria te abraçando, então, curta este vídeo agora. É assim que você ajuda essa bênção a alcançar ainda mais pessoas que precisam de oração, de cura, de proteção. Comente aqui abaixo: Maria, cobre minha família com teu manto de amor. Isso será o seu ato de fé, sua entrega diante do céu. E compartilhe essa oração com pelo menos 5 pessoas da sua família. Pode ser seu pai, sua mãe, seus filhos, seus avós, seus primos, seus amigos. Alguém que precisa sentir essa presença poderosa. Vamos espalhar essa luz, porque quando oramos com fé e compartilhamos com amor, Maria entra em ação. E onde Maria entra, o mal tem que sair. Amém.